Todos me ouvem? Ok. Já que temos tantos paulistas hoje, que coisa boa, né? Eu acho que cabe um pequeno informe. Como nossa convidada da semana passada, a jornalista Leila Sterenberg, foi convocada a último momento para apresentar o Jornal das 10 da Globo News, a sua palestra, aqui, no Segundas Intenções, teve que ser remarcada para o próximo dia 14 de fevereiro. Tema: heranças judaicas, visitas à terra de seus antepassados e marcha da vida. Desde já, todos reconvidados, ok? Paulistas, semana que vem, outra vez aqui. Ok? Suzana, com você e com a nossa Roberta. Tá bom, obrigada, Moisés. Maravilha. Essa noite a gente vai ter uma pessoa muito especial, nossa querida Roberta. Eu vou fazer uma pequena introdução, mas dispensa comentários, mas enfim, um pequeno release sobre a Roberta, historiadora, pesquisadora e profissional de gestão de museus, projetos culturais e de curadoria de exposições. Bacharel e licenciada da PUC de São Paulo em História. Fez os cursos de pós-graduação em História na PUC, SP, e em Comunicação Empresarial na SPM. MBA em Curadoria de Arte Contemporânea pelo SENAC, MBA em Gestão de Museus, diretora de Acervo e Memória no Museu Judaico de São Paulo, projeto do qual participa desde o início. Obrigada, Roberta, pela sua presença hoje. Eu passo para você o microfone. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com paulistas e cariocas e fazer esse casamento, muito bom. Eu fiz uma pequena provocação para vocês no release que nós criamos, eu e o Moisés, na qual a gente falou assim, para que a gente precisa de mais um museu? E por que um museu judaico? Né? Então, a minha palestra é um pouco para provocar mesmo, para que a gente pense por que mais um museu, sabendo de toda a dificuldade que temos para criar um museu. Né? E já puxando um gancho paralelo, vocês devem ter visto que semana passada o livro Maus, que é uma história em quadrinhos do americano, né, foi proibido no Tennessee. Então, assim, que época é essa que nós estamos vivendo que até quadrinhos estão sendo proibidos? Né? Cadê o nosso direito de falar, de se expor, de ser conhecido, de ter voz? Né? Então, acho que isso faz parte dessa reflexão desse momento. Né? Há muitos anos atrás, eu não gosto nem de dizer quantos, um grupo se juntou e falou assim, todas as grandes cidades do mundo têm um museu judaico, como é que nós não temos um aqui em São Paulo? Então, começamos a trabalhar, eu, o Tarazante, e mais um pequeno grupinho desde o começo, no qual o nosso amigo Michel Pincus foi o primeiro presidente, a Anitta estava lá desde o começo também, fomos passando por sucessivas diretorias, até que chamamos Sérgio Simon para o nosso presidente, foi uma grande ideia, e em paralelo nós tínhamos o pessoal do Templo Betel, que tinha o templo e eles queriam se mudar, queriam sair do centro de São Paulo, então eles tinham um prédio. Então começamos uma longa conversa, um longo namoro. Esse namoro vai para mais de 17 anos, até que nós conseguimos, dia 5 de dezembro, inaugurar o nosso museu. Né? Então, começar contando para vocês qual é a nossa missão. Cultivar e manter vivas diversas expressões, histórias, memórias, tradições e valores da cultura judaica, em diálogo com o contexto brasileiro, com o tempo presente e com as aspirações de seus diferentes públicos. Veja, nós estamos falando das aspirações do público, a gente vai em busca do que o público quer ver, o que o público quer conhecer, e a partir disso nós transmitimos os nossos valores e a nossa cultura. Aqui vocês estão vendo a cúpula do museu, que nós restauramos exatamente como era em 1932, quando o Templo Betel começou a funcionar. Então,
Aqui temos o Templo Betel, com a Martinho Prado, esquina com a Vaiandava, no centro de São Paulo, a qual nós acoplamos um prédio de vidro. A ideia, nós éramos uma sinagoga, agora somos um museu, e a ideia do vidro, atrair o público, chamar o público para participar das nossas atividades. Não pretendemos ser apenas o maior museu judaico da América do Sul. Voltados ao combate do preconceito e da intolerância. Então, olha, falando do Maus, a gente não pode ler Maus, o que vem de preconceito, o que vem de intolerância junto disso. O que nós estamos sofrendo hoje e que a gente não pode calar, né? Então, o museu serve para que as pessoas presencialmente vão e sintam a experiência de estar no museu. Estou adorando estar aqui com vocês online, mas preferia estar com vocês pessoalmente. O pessoal faz muita diferença. E o nosso símbolo são tranças. E nós pegamos essas tranças da seguinte metáfora, de conectar a história da cultura judaica com outras histórias do contexto brasileiro e global. E por que tranças? Trança da halá, a trança da tzitzit, trança das peiot, a trança que faz o tefilim, a trança das velas de Shabbat, quando trançadas. Então, nós queremos trançar a história dos judeus com outras histórias aqui do Brasil. A gente acha que assim o público vai entender melhor a nossa mensagem, vai entender melhor as histórias que nós temos para trazer, né? Gerando empatia, gerando conexão, né? E como são nossos espaços? Aqui no térreo é onde nós temos a entrada. No térreo nós temos o hall de acolhimento, nós temos a primeira exposição, que é sobre a vida judaica e o ciclo do calendário. No mezanino, nós estamos com uma exposição temporária sobre Inquisição e cristãos novos. Temos uma biblioteca com livros que nós trouxemos do CDM e atividades que o CDM já praticava, agora aqui na biblioteca. Temos tablets também com história oral. No primeiro subsolo, a exposição de longa duração, Histórias Trançadas, a presença dos judeus no Brasil. Segundo subsolo é uma área de exposições temporárias, que no momento nós estamos com uma exposição de arte contemporânea, chamada Da Letra à Palavra. E no terceiro subsolo, a administração, a reserva técnica, que é a única reserva técnica visitável do Brasil, nenhum outro museu tem isso. Vocês podem ir, eles vão visitar o nosso acervo. E também temos um núcleo de educativo aqui embaixo. A parte de educativo é muito séria, é muito importante. A gente tem trabalhado muito na integração do educativo com os nossos visitantes, com as escolas, com professores. Essa semana tivemos uma atividade que a Linda coordenou, onde recebemos 100 professores do Colégio Renascença. Na véspera, tínhamos recebido os professores da escola Gani Lubavitch. Então, os alunos ainda não estão chegando, ainda não estão frequentando, mas os professores já estão vindo serem treinados, né? E a gente está no Centro Velho, uma área de revitalização de São Paulo. Então, é a área que tem a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, o Teatro Cultura Artística, que está sendo reconstruído, e nós estamos juntos. E também tem o Parque Augusta. Nós já fizemos uma atividade no Parque Augusta, já estamos planejando outras. Nós temos a ideia de fazer atividades no território, não ficar fechados só dentro do museu, mas também sair, fazer atividades fora. Nós já fazíamos algumas exposições itinerantes, já fizemos em bibliotecas públicas, já fizemos várias na Hebraica, então pretendemos continuar usando o território. E do que é composto o nosso acervo? Nós temos 1 milhão de páginas de documento, 1.600 discos, 20 mil livros, sendo que 1.000 já estão no Museu Judaico. Temos 2.000 objetos na nossa reserva técnica.
mais de 100 mil fotografias. Então, por aqui a gente diz que a gente quer ser o maior museu judaico das Américas. Esses 2.000 objetos, todos foram de doação. Como eu falei no começo, a Clara Kochen nos ajudou muito no começo, trazendo objetos da Turquia, do Marrocos, do Líbano. Então, aqui está uma grande riqueza. E a outra grande riqueza é o que veio do antigo Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, que hoje nós carinhosamente chamamos de CDM, Centro de Memória. Né? Bom, no térreo, que está preservado, né, como eu falei, é um prédio tombado, nós temos a vida judaica. Nós temos em volta das colunas, como se estivesse aberto, uma grande Torá, onde nós falamos das festas, dos ritos, dos valores das festas judaicas. Também temos no centro, aqui, ainda no térreo, o ciclo da vida, então o nascimento, a maioridade religiosa, o casamento, a morte. Deixamos os antigos bancos preservados, com tablets para que as pessoas possam sentar e tenham um aprofundamento. Aqui é o hall de acolhimento, já na parte nova, na parte de vidro que nós construímos. E quando o visitante entra, a primeira peça que chama atenção é essa, o que é ser judeu? Onde temos diferentes pessoas dando depoimentos do que é ser judeu para elas, como elas praticam o judaísmo delas. Então, aquela jovem ali no meio, para ela se identifica com Israel. A outra senhora é a família, para outro é a Torá, a religião. Então, logo de cara, a gente fala assim, olha, não existe uma única maneira de ser judeu, cada um pratica a sua maneira. E aqui nós temos 100 personalidades, 50 homens, 50 mulheres, de diferentes épocas, de diferentes áreas de atividade, que as pessoas entram e falam, nossa, eu não sabia que era judeu. É um rapaz jovem que eu conheço, que adora cinema, ele me tirou uma foto da Barbra Streisand e me mandou, falou, puxa, nunca imaginei que Barbra Streisand fosse judia. Então, a gente começa a dar conexões com o público de diferentes faixas etárias, de diferentes origens, de diferentes interesses. Então, uma linguagem bastante jovem, bastante interativa. Mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês, aqui. Em cada área das festas, nós temos uma receita, nós temos um quadrinho de humor, nós temos um desenho animado, objetos da festa e óbvio, a explicação e os valores dela. E mostramos o quanto é importante. Em cada módulo, tudo foi pensado com muito detalhe. Muitas opções de toque, de mexer, de sensibilidade. Nós temos uma preocupação muito grande com a acessibilidade, então o museu inteiro é acessível para pessoas com deficiência visual. E temos também objetos táteis, não só para deficientes, mas nós já percebemos que pessoas não judias têm muita curiosidade. Então, elas botam a mão na kippá, colocam a mão no maquiará, num copo de kiddush. Isso ajuda a eliminar preconceitos e estereótipos. Gente, o que eu conheço, eu não tenho medo. Aquilo que eu pude tocar, ver, sentir, que me tocou, eu mudo a minha posição. Tá? Então, é isso que nós acreditamos, é nisso que a gente acredita que é importante o Museu Judaico. Aqui a biblioteca. Nós sempre temos voluntários que ficam aqui na biblioteca para conversar com as pessoas que vêm nos visitar. Então, elas podem ler periódicos antigos, podem pegar livros sobre Inquisição, sobre arte, que são as exposições que nós temos. Então, o visitante é convidado a mexer aqui também e ver os objetos que vieram do Centro de Memória. Aqui no primeiro subsolo,
nós trabalhamos de uma forma cronológica, falando dos 500 anos da presença judaica no Brasil, desde Cabral, desde o descobrimento. Falamos dos judeus na Amazônia, que vieram do Marrocos. Falamos dos judeus do Rio Grande do Sul, das colônias. Temos um mapa das diásporas, um mapa do Brasil, também mostrando de onde vieram japoneses, italianos, alemães, aonde eles se concentraram no Brasil, quais eram as atividades econômicas, e depois a gente entra com os judeus em todos os estados. Aqui vocês podem ver a vitrine dos objetos de trabalho, que está lindíssima essa vitrine. Então tem objetos sefaradi, ashkenazi, tem de chapeleira, de costureiro, de joalheiro, das coisas mais variadas que vocês podem imaginar, nós temos nessa vitrine. E o muito bonito que nós fizemos foi um multimídia, onde a gente mostra a evolução do clientelte. Então, de clientelte, quando compra a carroça, da carroça, o que ele compra depois, aí abre uma portinha, depois uma lojinha. Então, assim, nós fomos mostrando as atividades econômicas realizadas. No segundo subsolo, onde eu falei para vocês que a gente tem a exposição da letra à palavra, nós temos aqui uma obra do Lescher, nós temos aqui uma obra do Arthur Bispo do Rosário, Feres Cury. Então, nós estamos mostrando qual é o alfabeto que cada artista usa na sua obra de arte. Estamos falando assim, como se usa a letra, como se usa a palavra, a importância nas obras de arte contemporâneas. Ficou muito bonito, muito interessante essa exposição temporária. Aí, continuando, eu fiz proposital essa ida e essa vinda, né? Estava falando aqui da vida judaica, os judeus, histórias trançadas. A gente tem uma parte muito importante da presença dos judeus no Brasil holandês, inclusive com essas duas ânforas com tabaco dentro, da época dos holandeses, e da liberdade religiosa que os judeus puderam ter aqui no Brasil. Aí, voltando, no mezanino, nós fizemos uma parceria com o Museu de Belo Horizonte e para comemorar os 300 anos do fim, não, mentira, os 300 anos de vigência da Inquisição, né, para comemorar o final da Inquisição. Então, objetos também emprestados de outros museus, objetos nossos, objetos em comodato. De novo, da letra palavra, a biblioteca, que eu já mostrei para vocês. Ação territorial, que nós estamos fazendo, junto com a Ocupação 9 de Julho, Parque Augusta, a Praça Roosevelt e outras ONGs da região. O Centro de Memória, que é onde nossas queridas voluntárias que estão aqui presentes atuam. Elas atuam nos ajudando. Está sem som. Eu? Eu estou sem som, não? Não dá para te ouvir, sim. Não, você está com som, Roberta, pode continuar. Então, tá. Então, eu estava falando das nossas queridas voluntárias que nos auxiliam com pré-catalogação, com tradução de cartas, com tradução do ídis, com higienização. Então, tudo que hoje a gente conseguiu colocar em ordem tem a mão das nossas voluntárias que trabalham conosco. E os nossos programas do Centro de Memória, né? Vamos ter bolsistas, temos o Dia do Objeto, temos o Núcleo de História Oral, que está completando 30 anos e que nós estamos fazendo um vídeo em homenagem para elas. Temos a biblioteca, o programa Yiddish for Fun e o CRIAM, é o Centro de Referência em Inquisição Anita Nowinski,
que nós recebemos boa parte do acervo da professora Anita, e temos um lugar onde os documentos que ela trabalhou vão estar alocados para que todos possam continuar fazendo pesquisa no material da professora Anita, as discípulas dela que vão coordenar essa área do CRIAN, que hoje está alocado dentro do nosso centro de memória. Nós temos no nosso site as exposições itinerantes que nós já fizemos, exposições digitais. Estamos no Google Arts and Culture, redes sociais, mas a garota dos meus olhos é essa arte que nós temos aqui, que é o nosso acervo de objetos digital. Então, vocês entram no nosso site, procura lá Museu Digital, diz que quer fazer pesquisa, aí vocês perguntam, tem Ketubá, tem Maxor, tem doação da pessoa tal, e vai aparecer praticamente os nossos 2.000 objetos aqui, consultável, para qualquer um ter acesso. A gente entende que isso é muito importante para a divulgação do nosso acervo e de nosso material. Óbvio que também temos um café e uma lojinha, né? Sem uma lojinha não dava para ficar. E o café está nas mãos do Cass. Temos bagels deliciosos e eu convido todos para verem. Então, por enquanto é isso. E eu vou agora abrir para vocês fazerem perguntas, comentários, sugestões. Aqui está escrito, essa é a casa de oração de todos os povos. E todos os povos é o que a gente entende, que a gente quer receber, que vão ser bem-vindos aqui no museu. Então, agora com vocês. Muito obrigada pelo convite. Roberta. A gente já tem uma pergunta, Roberta. Então, a Mirelle já levantou a mão, eu vou chamar ela, depois eu chamo... Quem falou? O Adolfo? Eduardo. Eduardo, tá ótimo. Eu já coloco você aqui, tá? Adolfo também. O Adolfo também, tá bom? Mirelle, por favor. Se puder desfazer o chat, por favor, Roberta. Eu te agradeço. Obrigada, Suzana. Eu tenho duas perguntas. Uma, vocês têm algum material sobre a vinda de, em torno, me parece, de 20.000 judeus egípcios, que chegamos em 56, 57? Eu sou uma das peças. Viva, mas eu sou uma peça. E a outra pergunta é, vocês têm um vídeo do museu, como eu já assisti em muitos museus hoje em dia, eles fazem um vídeo para que mais pessoas possam conhecer, porque não necessariamente todo mundo vai para São Paulo, tem condições, às vezes, de ir, mas seria interessante. Obrigada. Eu quero que o Eduardo faça a pergunta dele, porque eu sei que tem a ver com a da Mireille, e daí eu posso responder de uma vez só. Todos os egípcios se manifestem, por favor. Obrigado, Roberta. Oi, Mireille, tudo bem? O seguinte, eu fui 2 ou 3 vezes no museu, a gente já conversou um pouco. Eu queria colocar alguns pontos aqui, que na própria apresentação tua, você chegou a citar 3 vezes as polacas, tá certo? A história que a gente conhece tudo. E voltando na linha do tempo do museu, de 1948 a 1956, não cita uma vez o êxodo de 1 milhão de judeus dos países árabes e do Irã. Eu percorri com a Lília na linha do tempo e não tem nada disso. Até questionei se era o Museu Judaico de São Paulo ou o Museu Judaico no Brasil. Porque nessa época, na linha do tempo do museu, tem inauguração da colônia de férias do Paraná, inauguração da colônia de férias do Rio de Janeiro, enquanto meus avós, meus pais, os pais da Mireille, estavam sofrendo como 1 milhão de judeus dos países árabes e do Irã. Isso é uma questão. E você mesmo, Roberta, você falou várias vezes sobre o Recife. E nenhuma vez você falou que esses judeus foram sefaradis. Você falou da época holandesa,
e tudo isso aí. Em nenhum momento se falou judeus sefaradis. E a terceira, para a gente dar uma acalmada, questiono a abertura do museu no Shabat. Eu acho que é o único museu no mundo judaico que ele abre no Shabat. Eu acho muito estranho alguém de fora. Eu sei por informações inside que foi uma batalha e infelizmente o pessoal que resolveu abrir no Shabat ganhou. Eu acho isso péssimo. É uma imagem totalmente distorcida do judaísmo. E uma coisa importante, quando se fala o Yiddish, eu acho que tem que se falar o árabe e o ladino também, na mesma proporção, porque o ladino e o árabe, eles têm o mesmo significado do que o Yiddish para os sefaradis. Isso não está sendo considerado no museu também. Eu aguardo tua ligação depois da live, Roberta. Obrigado, boa noite a todos. Então, tem mais algum egípcio que quer se colocar? Com muita honra, com muito prazer, eu estou aqui para ouvir. E depois eu vou comentar todas de uma vez só, com certeza. Então, tá bom. Então, é o seguinte, como eu comecei falando, a Clara Kochen nos ajudou muito em receber muitas doações de origem sefaradi, muitas. Se você for no térreo, onde a gente fala do ciclo da vida, ali eles poderiam reclamar que é um museu sefaradi, não ashkenazi, porque tem peças turcas, tem peças marroquinas, tem maquetubá sefaradi também, então não é bem assim. Depois que a gente recebeu o seu comentário, nós fomos à vitrine da década de 50 e vimos que estava faltando e colocamos o que nós temos no acervo. Então, se nós não colocamos mais, é porque nós não temos mais. Então, conto com a coletividade egípcia para que nos doe material para que a gente possa expor. Vamos ter o maior prazer em fazer uma exposição somente sobre os egípcios. Agora, a gente fala de libaneses, a gente fala de sírios, está escrito que Haktia é uma língua. Agora, veja, nós temos 5.700 anos. De Brasil, a gente tem mais de 500. Então, é óbvio que algumas cortes foram feitas. Uns aparecem mais, outros menos. Tá? Então, podemos melhorar? Com prazer. Vocês ajudando a gente a conseguir mais material sobre o Egito, maravilha. O que nós temos está exposto agora na vitrine. E tenho a dizer que a vitrine ficou até mais bonita, então só posso agradecer vocês. Roberto, eu posso dar uma sugestão? Só um segundinho. Vai ter um texto ali do lado e e a legenda que ainda não estão prontas, a gente está providenciando. Tá? Então vai estar melhor. Então, assim, estudamos. Fala, Mireille. Eu gostaria de... livro dos egípcios e ninguém sabe. Eu gostaria que... Viagem sem retorno. É só sobre egípcios. Eu gostaria de... Só falar para um minutinho. Para Mireille falar um pouco. A ideia do nosso grupo de história oral, e o grupo de história oral do museu fez o livro dos egípcios. Está lá na biblioteca do museu, é só ir lá e consultar. Obrigada, Théia, pela lembrança. Uma sugestão seria ter, porque tem muita gente ainda em vida, o depoimento de alguns membros da comunidade aqui do Rio, de São Paulo e outras partes do Brasil, da trajetória, né? Porque a gente fala muitas vezes do Holocausto, fala sobre os poucos sobreviventes que ainda estão em vida, mas seria também porque nós somos parte da história também. Eu acho que seria interessante o museu captar, né, essas informações, porque, sim, não sei, daqui a 50 anos a gente não estará mais por aqui, né? Sim, mas, olha, então, como a Théia falou, o nosso grupo de história, olha lá a Théia mostrando o livro. Esse livro... Viagem sem retorno. Olha lá, os judeus... Não, é Viagem sem retorno. O êxodo dos judeus egípcios para São Paulo.
48 a 57. Gente, então, recuperando, a Teia faz parte do grupo de História Oral, o grupo de História Oral fez esse trabalho, então, nós temos... quantos depoimentos tem aí, Teia, que foram gravados? Que foram feitos? Não, gravados foram bastante. Deve ter uns mas aqui 15 deve esse ter livro, Roberta. Deve ter uns 15. Eu tenho esse livro. Deve ter uns 15. Então, podemos ter mais, com prazer. Conversem com a Linda agenda para a gente ter mais depoimentos. A gente não exclui ninguém, a gente vai pegando os que vão aparecendo. Fala, Roberta, Linda. a gente, na verdade, já tem algumas entrevistas. Hoje, por coincidência, também falei com uma moça que também tem um material importante sobre a família que veio do Egito, com a Dayan, com a Deb. Eu já tinha falado antes, né? Você lembra disso? Em dezembro. Ela já está agendada para fevereiro. A Débora Barmac, que é a nossa coordenadora do Núcleo de História Oral, também já marcou. Essa conversa com o Eduardo foi passada para a diretoria e a gente tem, sim, cuidado disso. A gente recebeu mais 2 livros sobre o Egito. Como eu já disse antes, o museu está crescendo, está nascendo, e é natural que a gente esteja sempre atento para poder contemplar todos. Eu já falei isso também para o Eduardo, a gente quer sim que todos se vejam representados, mas mais do que isso, né? Acho que o museu representa a comunidade judaica para fora também. Então, confiem na gente, é um trabalho muito, muito profissional, são mais de 10 anos de trabalho de curadoria, com historiadores como Rony Citrinovich, Roberta, não preciso falar, e a curadoria foi impecável também quando eu trouxe as questões que o Eduardo me trouxe e que eu, com bastante atenção, levei adiante. Outras coisas estão acontecendo, como, por exemplo, o trabalho do educativo. A gente começou com uma história, que é mesmo da imigração, mas a próxima história agora é do Sefaradis, que já está sendo escrita, e vai estar também no projeto do educativo. Então, eu reforço a fala da Roberta, aos poucos a gente tem ouvido vocês, acho que o Núcleo de História Oral, que está aí muito bem representado também, a gente tem alguns depoimentos, ainda é pouco, talvez sim, mas acho que a gente vai construir sim um acervo muito, muito maior do que vocês verão em qualquer outro lugar, né? Então, a gente conta com vocês, como eu falei, hoje eu já falei com 2 doadoras, uma delas era sobre o acervo do Egito. Então, eu só posso agradecer pelo empenho de vocês e dizer que a gente está querendo cuidar dessa história do judaísmo, que ela seja mais completa possível. Muito bem, Linda, obrigado pelo complemento, foi perfeito. Agora, sobre a discussão de abrir ou não no Shabat, nós fizemos um benchmark com todos os museus que tem. A maior parte deles abre sim no Shabat, e não cobrar no Shabat, a maior parte, Eduardo, sim, eu tenho aqui os números levantados que sim abrem. A gente fez um jeito de não cobrar no Shabat, e a gente tem tido muito movimento, e a gente acha que esse movimento é muito importante. A gente não pode perder pessoas que querem nos visitar e que querem nos conhecer. Agora, veja que aqui no chat, montes de pessoas falando sim, deve abrir, outros falam não deve abrir. Então, isso é polêmico mesmo. Mas a diretoria chegou à conclusão de que sim, deveria, e junto com o conselho, sim, vamos abrir. Agora o Adolfo, por gentileza. Olha, eu queria dizer uma coisa, inclusive, para Moisés e a Roberta. Hoje eu fiz uma pesquisa, mas eu não achei o nome de uma jornalista muito importante em São Paulo, que alguns anos atrás ela fazia por entrevistas com pessoas muito importantes e gravava essas entrevistas. Ela fazia essas entrevistas no auditório de uma organização social que tem em São Paulo, que tem um auditório
É a Unibis. Isso, a Mona Dorf que fazia história contada. Exatamente, Moisés. Essa Mona Dorf é uma jornalista, ela gravou diversas entrevistas, está tudo no YouTube, inclusive ela com, por exemplo, personalidades judaicas, e eu me lembro que ela fez uma entrevista, inclusive com o presidente do Banco Central, o Ilan. E na época, o Ilan Goldfein. Exatamente. Ela fez entrevista com o dono da livraria A Cultura, fez entrevista com os donos da Porto Seguro. Isso. Tá? E ela fazia no auditório, né? Ela fez entrevistas com outros arquitetos, porque eu já fui a São Paulo, por exemplo, por diversas vezes, e eu sinto lá que a cultura judaica, a colônia judaica em São Paulo é, por exemplo, diferente daqui, né? Do Rio, né? É muito rica, e ela fez entrevistas com diversos, e essas entrevistas foram gravadas. Tá? Sabe que nós fomos parceiros dela? Nós, no museu, nós fazíamos as pré-entrevistas, passávamos para ela, e aí esse era material para ela. A Mona foi uma grande parceira da Unibis Cultural com o museu. Se vocês quiserem o contato dela, a gente passa. E ela é muito boa, ela fala muito bem e tal. E eu acho, inclusive, que essas entrevistas, não sei se esse seria o caso, podia fazer parte do museu, porque ela pergunta tudo sobre a vida das pessoas, como é que elas desapareceram, né? E tem muita gente do... Isso é a minha contribuição, acho que é importante. Nós temos a cópia de todas as entrevistas, justamente por causa dessa parceria. Temos. Fala, Teia. Nós temos 450 entrevistas de gente não importante e gente muito importante, estão transcritas, estão no CD, no Centro de Memória. Arquivo, qualquer coisa. E a Mona não fazia entrevista, ela aprendeu com a gente. Desculpe, mas a verdade é essa. Eu trabalho há 25 anos nisso, transcrevo entrevistas, nós temos 450. Acho que a Mona nem tinha nascido quando a gente começou. Mas a Mona, ela foi a Mona, o que eu me lembro, ela disse que ela tinha sido a jornalista. Eu acho ela que uma jornalista. Ela começou como jornalista de uma emissora de televisão em São Paulo, acho que Gazeta, não sei. Uma coisa assim, uma vez ela falou sobre a vida dela. E eu não sei se ela ainda atua como... Quando o senhor vier para São Paulo, nós mostraremos todas as entrevistas. Aliás, a gente pode mandar para o senhor, porque estão transcritas a maior parte delas. Muito interessante. Chaya quer fazer uma pergunta? Boa noite a todos, boa noite, Roberta. Eu achei o espaço maravilhoso, lindo, assim, tudo que você foi mostrando. Nossa, é de dar inveja para o carioca, porque a gente não tem nada nem perto, nada, é uma pena. Eu queria fazer duas perguntas, acho bom também essa exploração sobre a Anita Novinsky, porque as pesquisas dela são fantásticas, ela é historiadora mesmo. Eu queria saber isso, Roberta. Qual é a impressão, porque você falou assim, quando entram, você conhece o que é um judeu, né? De várias maneiras. Eu queria saber a reação de um não-judeu, quando depois que termina assim, a visita toda, o que eles falam para vocês, provavelmente vocês devem ter um livro também, para a pessoa registrar, né, a impressão. E outra também, qual é a diferença de vocês para o Memorial do Holocausto de São Paulo, do Museu do Memorial? Vou começar pela... Ops. Aconteceu alguma coisa aí na tela. Mudou, entrou um pedaço. Não é minha. Não é mesmo.
Eu vou tirar. Espera só um minuto. Vamos tirar, porque não tem nada. Pronto. Pronto, Obrigada. voltou ao normal. Obrigada. Então, Chaya, vamos começar pela segunda parte da sua pergunta. O Memorial do Holocausto, ele está na primeira sinagoga de São Paulo, que era a sinagoga de 1912, da Rua da Graça. Então, é um espaço que está muito bonito, como homenagem aos imigrantes que vieram para o Bom Retiro e como um memorial do Holocausto. A palavra é certa, é um memorial. Nós temos uma pretensão um pouco mais ampla de mostrar para não-judeus o que é ser judeu. Nós queremos ser um lugar de pesquisa, de estudo, de diálogo. A gente fala em pluralidade. Nós temos um vídeo que nós demos 10 questões contemporâneas, é o nome. Assim, pode casamento misto? O que é Bnei Anusim? Quem são os ortodoxos? Mulher pode ler Torá? Que é uma plural a nossa visão, é muito aberta. E o pessoal lá do memorial, eles têm uma visão um pouco mais ortodoxa. Então, eu diria que essa é uma diferença importante. Não desprezando, nem menosprezando eles em nenhum momento, porque o trabalho deles é muito bom. Essa é a primeira coisa. Depois, Berta, tomar cuidado com essa questão de ortodoxo, não ortodoxo. É um vespeiro. Tem razão. Mas a Annelise é assim. disse que gostou. A Annelise disse que gostou do 10 questões. Obrigada, Annelise. A segunda parte da tua pergunta, Chaya, a gente vê as pessoas assim bem pensativas, sabe? Assim, puxa, então, o judeu não é tão diferente da gente. Tem umas coisas diferentes, mas não tantas. Eu aprendi umas coisas erradas. Sabe, senhor, eles saem com uma cara meio pensativa, é muito interessante. E uma coisa que o público está gostando muito é de ver a sinagoga. Nós mantivemos, né, toda a atmosfera e a bimá montada e as cadeiras. Eles falam, nossa, como é bonito, olha como é diferente. Não imaginei que era assim. Então, isso causa um bom impacto. E nós fizemos um trabalho também da Torá virtual com os 10 mandamentos. E aí, olha, eles também têm os 10 mandamentos. Sabe? Então, assim, começa a ficar mais sonoro, menos estranho, menos um ET. Isso é o que eu tenho observado. A Linda, se quiser falar um pouco, a Renata Simon, se quiser falar um pouco do que elas têm observado. A Sueli, que é a nossa voluntária. A Sueli é uma das que responde o que é ser judeu. A ideia foi exatamente essa, né? Então, uma pessoa que se identifica com o judaísmo por causa do futebol, uma outra que se identifica por causa da culinária, o outro porque estava no bar mitzvah, a ideia era essa. Eu acho que essa é uma pergunta que ela não deve ter resposta, né? Hoje no grupo de voluntários a gente falou sobre isso. É mais uma reflexão e acho que, como a Roberta falou, é uma identificação. Mas as pessoas saem deste lugar de, eu achei que o judaísmo era outra coisa. É a sensação que eu tenho, a gente que tem ficado mais próximo aos visitantes, né? Eu gosto deste lugar de ter uma placa logo na entrada que também fala sobre isso. É um lugar para a gente sair pensando, né, sobre isso. Então, acho que essa é a ideia. Eu queria aproveitar que eu vi no chat o Rubens, que também é nosso voluntário, e que doou também um livro sobre a família Dweck. Queria agradecer o Rubens. Esse livro também já está indo para a biblioteca, tá, Rubens? Obrigada. Eu queria complementar... Fala, Celi. Eu queria complementar a pergunta da Chaya, quando ela pergunta como é a nossa postura, como é a reação dos nossos visitantes não judeus. Sim, é muito importante. E eu como voluntária na lojinha, eu já tive algumas experiências incríveis, extremamente emocionantes, de gente que chega ali e começa a perguntar o que é uma ramsa, o que é uma Hanukkah. São objetos que essa gente nunca viu e não sabe o significado.
Então, cabe a nós, os voluntários, explicar o significado e a importância de cada um desses nossos símbolos importantes. E as pessoas ficam extremamente interessadas, extremamente surpresas, e para nós é uma alegria imensa poder contar um pouco da nossa história, da nossa tradição. É isso. Muito bom. Então, eu gostaria de falar o seguinte, eu na recepção, eu recebo muito jovens, o que me deixa assim, muito feliz, porque esse é o nosso objetivo, na minha visão, é mostrar o judaísmo para fora, para a grande comunidade. Nós estamos recebendo muita gente do entorno que viu esse museu crescer, viu como foi construído, e eles ficam abismados. Muitos voltam na recepção para agradecer. Eu acho isso assim muito significativo. E o que mais me alegra mesmo é a juventude chegando, e teve uma pessoa que ficou tão grata, um não judeu, que fez uma doação, eu quero fazer uma doação para o museu, e deu na hora R$500 como doação. Então, para vocês verem que a ideia do museu é uma ideia de realmente desmistificar os estereótipos que existem sobre o judeu. Eu acho que isso, desde o começo, ficou muito claro para mim que era esse o objetivo do museu. E nesse sentido, Sefaradi, Ashkenazi, eu acho que nós vamos mudando as exposições, a reserva tem muitos objetos, nós vamos dar conta. A comunidade Sefaradi realmente não deu ainda a contribuição que nós esperávamos que fosse dado. Então, objetos, então, por favor, Renata, desculpa, Renata, a comunidade Sefaradi, porque a comunidade Sefaradi não foi chamada. Espera só um pouquinho, deixa ela acabar de falar. Acabei. Muito obrigada. A palavra desmistificação é muito importante, né? E vocês têm símbolos, a questão do tátil, de poder entrar e mexer, isso é muito importante, você vê, né? E a trança também. Olha só, parabéns. Nós temos uma voluntária aqui que eu quero que dê um depoimento. Só falar alguma coisa que foi falada em nome dos sefaradis, que não receberam doações. A Roberta fala uma coisa que tem muito, e Renata, você fala que não tem. Então, eu falei que a Clara Kochen nos ajudou. Então, tudo bem. Eu acredito, eu fui no museu, não tem... feito no museu. Que não foram, de judeu sefaradi. Eu não acredito que não tenha uma Hanukkah que não foi doada por Sefaradi. Você foi na área da Hanukkah. Todas as Hanukkiot são da Europa. Então, não é verdade. Só se não mudaram. É verdade. Só se mudou 2 semanas. Verdade. Quando eu fui final do ano, não tinha. Eu queria pedir para a professora Eva Blay dar o depoimento dela como voluntária. O que ela está vendo do público? Tem ido e tem... Tem gente falando com o microfone aberto, dá 2 sons e a gente não escuta nenhum. Bem, eu estou satisfeita com o que eu ouvi e vi. Vou visitar, podem deixar que eu faço questão, quando for a São Paulo, de visitar. Eva? A Roberta pediu para eu falar um pouquinho, e eu quero acrescentar ao que foi falado, que é a experiência que eu estou tendo também é muito gratificante. Então, mas eu também estou observando um outro detalhe, que é o conhecimento da história do Brasil. Porque a história brasileira, ela ignorou a presença dos judeus. E esse museu mostra exatamente o contrário. Mostra a participação dos judeus na história brasileira. Então, por exemplo, a gente pega aquela Torá que era de Dom Pedro II, as pessoas ficam enlouquecidas. Como? Dom Pedro II tinha uma Torá?
Claro que ele era um homem muito culto. Então, veja, você muda a perspectiva. E falava hebraico, né, Elba? E falava hebraico. Falava hebraico, estudava hebraico, era um homem muito culto. Quer dizer, você passa a mostrar o outro lado da história do Brasil. Sabe, então, ao invés da gente ficar acentuando apenas um lado, o que é para fazer, não é que não seja, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a compreensão que a gente tem, por exemplo, da Inquisição, eu aprendi, tive que aprender, porque chegou um casal que se diz judeus, que descobriram que eram judeus. Bom, isso é uma história que a gente já conhece, né? Então foram pesquisar e tal, um casal que veio do norte e que descobriram. E aí eles pegaram um livro que está na nossa biblioteca, quer dizer, ali, né, naquela parte, onde está o nome de todos os judeus que foram perseguidos e condenados pela Inquisição. Eu não sabia que esse livro existia com todos. É uma coisa emocionante, né? Que você vê ali quem era, onde viveu, que ano que foi perseguido, qual foi o resultado, por que ele foi condenado. Quer dizer, a gente está recuperando uma história que nem nós, que somos profundamente interessados na história do judaísmo, não conhecemos suficientemente. E eu concordo inteiramente com o que a Renata falou, a presença dos jovens. Meu Deus, quantos jovens, rapazes, moças, assim, na faixa dos 20, 22 anos de idade, mas eles vêm com muito interesse. Para mim, isso também é uma coisa nova, porque nunca imaginei, mas eles ficam lá, pedaço por pedaço, vendo tudo. Você vê que é uma coisa que entra, né? Que não é uma coisa superficial, é uma coisa muito profunda. Eu acho que eu fiquei realmente muito feliz. Agora, Eduardo, sobre essa parte que você falou, eu vi muita coisa sefaradita, muita. Né? Nossa, aquela parte, por exemplo, como é o nome daquele médico que eu adorava, aliás, da Faculdade de Medicina, na área de ética. Tem a roupa que... Barras? Não é o Barras. Maimônides? Não, é mais recente. Mais recente. A roupa que ele usou no Bris. Ah, o Segre. A família Segre, meu Deus. Não é só isso, é que aquilo é tão especial, né? Aquela roupa, você trazer uma coisa... Enfim, gente, eu sou muito entusiasmada. Eu participei desde o comecinho desse museu, mas nunca imaginei que ele fosse ter essa dimensão que ele tem hoje. É muito além de... Olha, eu conheço o Museu Judaico do mundo inteiro, hein? Eu acho que nós estamos no top. Eu não vejo nenhum museu, o de Nova York, o de Washington, enfim, todos os que eu conheço, esse é tão importante. Eu diria que nós temos as melhores voluntárias também, né? As melhores voluntárias estão no nosso museu. Também eu quero chamar a atenção para mais uma... Ele é muito moderno, ele é muito alegre. Né? O tempo todo tem uma coisa nova, tem uma piada, tem um humor. Isso é legal, é novo isso. É novo pegar um cartão postal e mostrar dos dois lados. Não, a parte visual desse museu é realmente maravilhosa. Bom, obrigada, Eva, pelo depoimento. Agora vamos voltar para as perguntas aqui, senão o pessoal vai brigar comigo. Rafael, manda. Roberta, depois eu quero falar também, tá bom? Nosso presidente, Sérgio Simon, aqui conosco. Vamos ouvir um pouco de perguntas, depois você fala, ou você quer falar agora, Sérgio? Pode ser depois. Então, tá bom.
Obrigado, Rô. Faz tempo que eu não te vejo, estou morrendo de saudades. Eu não tenho uma pergunta a fazer porque eu ainda não tive a oportunidade de ir no museu, não deu tempo por conta de trabalho. Mas o trabalho que vocês fizeram, a família toda acompanhou desde o começo, a gente sabe que o museu está impecável. Meu pai esteve lá, um monte de amigo goi esteve lá, falou super bem. É um museu que trata da nossa história, trata da história dos judeus no Brasil, não trata do lado A, não trata do lado B. É um museu que faz asbará, é um museu que mostra aqui que o judeu veio para o Brasil e o que a gente faz aqui. A gente sabe que é um trabalho incrível, que está lá no Betel, está dando uso para uma das sinagogas mais tradicionais de São Paulo, que estava abandonada, coitada. Um lugar tão lindo, que estava tão mal cuidado até vocês chegarem. Assim, eu tô louco para ir e não consegui, mas eu só posso dizer que o que a gente viu, o trabalho que vocês fizeram, essa equipe de voluntários incrível que vocês têm, não tem como o museu ser menos do que sensacional. E eu não me lembro quem acabou de comentar Museu Judaico de Washington. Gente, aquele museu é extremamente sem graça. O trabalho que vocês fizeram, pelo que eu já vi de foto, nossa, anos-luz à frente. Não tem museu que briga com o que a gente está fazendo aqui em São Paulo e mostra a força da nossa comunidade no Brasil. A gente está aqui, a gente faz parte desse país, a gente tem as nossas opiniões e a gente está mostrando a nossa história para dizer aqui que a gente veio. Esse é o mais importante, vocês estão de parabéns. Nossa, que declaração de amor mais linda. Muito obrigada, estou te esperando lá. Obrigada. Hélio? Roberta, boa noite. Parabéns aí pelo trabalho. Eu já tinha visitado a página do museu na internet, algumas mídias. Cumprimento a você, todas as voluntários, ao presidente Simone. Então, eu já visitei, não que nem a Eva, todos os museus do mundo, mas já visitei muitos museus. Um que me impressionou muito foi o do México, o Museu da Memória, que fala muito dos holocaustos e dos outros extermínios. Eu, na verdade, queria te fazer dois núcleos de pergunta. Eu vou ser muito breve. Embora eu já tenha até morado em São Paulo em algumas ocasiões, e quando a sinagoga não estava sendo usada, eu frequentava muito isso, família Mancini, que adoro, e sempre passava por lá e sempre tinha curiosidade. O museu está dentro de algum circuito de museus, e o que existe hoje em termos de mobilidade e transporte? Em termos de metrô, conexão, essa é uma pergunta. A outra, você já falou das voluntárias, fantásticos, mas qual é o número hoje de colaboradores profissionais do museu, tanto diretos ou terceirizados? É um papel que eu vejo muito importante para o Museu de São Paulo, é até ser uma referência para outras iniciativas do Brasil e fora do Brasil, talvez não desse porte, né? Mas se vocês têm alguma ideia em relação a isso. E eu só queria fazer uma correção do comentário anterior, que eu acho que foi muito, digamos, inapropriado. Não é verdade que não tenha nada parecido do Rio. O Rio tem um museu judaico, que você deve saber, há 47 anos, um esforço tremendo de algumas famílias, da família Chaim e Rosinha Schwerzart, da senhora, da família Joseph e Bela Joseph, e um legado da família do Herzog. Evidentemente, o Rio de Janeiro é uma comunidade muito menor, não só em população, como em recursos financeiros, e dar continuidade com todas as grandes instituições ou menores sofrem no Brasil inteiro é difícil. Mas eu gostaria de fazer essa correção, porque dentro das dificuldades, o museu não só tem um acervo enorme, como ao longo dos anos tem feito parcerias com diversas instituições para promover eventos. Obrigado. Muito bem lembrado. Hélio, você tem toda a razão. Só um detalhe, desculpe. Você está acelerando a minha vontade de visitar o museu. É isso só que eu queria discutir. E vou providenciar isso. Obrigado. Por favor, todos os cariocas amigos. Uma homenagem que a gente tem que fazer ao professor Max Narmias, que foi presidente durante muitos anos ao Museu Judaico do Rio de Janeiro e se empenhou muito por ele. Então, eu concordo, o acervo de vocês não é desprezível, tem que ser lembrado e que a gente possa fazer parcerias e trazer exposições
do rio para cá. Sobre o transporte no entorno, nós estamos a 700 metros de 3 linhas de metrô, do Anhangabaú, da República e do Mackenzie, então é bom. Estamos muito próximos da Rua Augusta, da Consolação, e na 9 de julho, um vereador está se propondo a mudar o nome do ponto de ônibus para Ponto de Ônibus Museu Judaico. Sobre voluntários, nós temos 50 voluntários no Centro de Memória, já temos quase 40 voluntários no museu e temos 26 funcionários. Quer dizer, nós precisamos e dependemos do trabalho dos nossos voluntários. E do circuito de museus? Sim. Obrigada. No centro da cidade tem Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, estamos próximos da Biblioteca Mário de Andrade, Teatro Municipal, Museu do Bexiga. Então, nós fizemos um estudo sobre o Bexiga e sobre a República, e a gente vê que tem a possibilidade de boas parcerias com organizações culturais. Na própria Praça Roosevelt tem vários teatros, reabriu o Cine Biju, que é um cine de filmes cult, então a gente já está pensando em fazer alguma parceria com eles. E estamos pensando assim, festival literário, exibição de filmes, estamos pensando grande. Coloca voando, parabéns. Obrigada. Bela, quer falar? Posso falar? Quero falar. Eu queria dar os parabéns pelo trabalho de vocês, realmente a apresentação maravilhosa. Eu não conheço o museu, tenho muita vontade de conhecer. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, com relação, você tocou assim, você tem filmes, tem discos, né? Eu queria saber como é que vocês fazem, porque o livro, você pega, você lê uma apresentação, uma vitrine. Agora, como é que vocês divulgam, por exemplo, a música judaica e os filmes judaicos? Como é que vocês fazem? Vocês emprestam? Como é que vocês trabalham com essa parte da música e do filme? Cinema. Muito boa essa pergunta. Primeiro, nós temos um programa que se chama Yiddish for Fun, e antes da pandemia ele acontecia a cada 2 meses, em que todo mundo cantava músicas em Yiddish. Depois, atualmente, nós temos... Oi, está me ouvindo? Está cortando o som. Então, eu falei que nós temos na biblioteca uma vitrola, e quem quiser pode ir lá e escutar discos. Então, discos, programa Yiddish for Fun, quiser ir lá ouvir, está à disposição. Tá bom? Denise. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu tive terça-feira com a Nelise no museu, então está muito fresco aqui. E eu queria ler uma coisa que eu fotografei logo na entrada do museu, que eu fico pensando que não foi à toa que o museu demorou tanto para chegar e chegou como chegou. É muito importante ter esse museu, uma honra estar aqui na frente do Sérgio Simon, muito prazer. É um museu adequado ao nosso momento agora. Ele, na abertura, quero compartilhar com quem não foi, toda forma de preconceito deve ser refutada. O Museu Judaico de São Paulo repudia qualquer tipo de violência e discriminação por conta de raça, etnia, gênero, religião, orientação sexual, idade, classe social ou deficiência. No momento que todos nós estamos aqui lutando contra antissemitismo e outras formas de violência com minorias, é muito judaico, é a essência do judaísmo, o museu abrir colocando isso. Então, eu sinto o maior prazer, porque não é um museu para judeus. E eu acho que nós, judeus, não precisamos de museus para nós. Nós precisamos de museus para todos. Para nós, mas que chegue a todos. Eu fiz uma visita de apenas 2 horas, porque eu tinha um foco com a Nelise, que me acompanhou.
É um museu para, no mínimo, 6 horas. E eu acho isso maravilhoso. É como o Louvre. Você vai um dia, depois você vai outro. E a parte do Holocausto eu não entrei. Mas eu filmei a entrada do Holocausto, que é de me trazer lágrimas. Porque ele faz uma conversa fundamental com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, contra negros. Então, ele fala do Amarildo aqui na Rocinha. Cadê o Amarildo? Então, esse diálogo de tirar o nosso sofrimento judaico e trazer ele a serviço de um sofrimento maior, eu já falei em outras ocasiões, aqui nas Segundas Intenções, que é muito importante esse diálogo. Nós temos o dever de nunca mais para todos. E vocês estão de mega parabéns de criar um espaço inclusivo. Todo não-judeu se sente ali como num museu maravilhoso. Não é um museu de Yiddishkeit para a gente, é um museu para todos. É assim, espetacular, e eu acho que quem não experimentar lá ainda não tem a capacidade. Eu que fui, não tenho críticas ainda, não vi nada, só tenho a dizer que não é à toa que demorou tanto. É um trabalho primoroso. Eva está aqui, já tive com a Eva na UFRJ, vocês estão cercados de gente de qualidade, e acho que é isso, o comentário do Eduardo, que bom que o museu tem para crescer. Imagina um museu que abre fechado. Isso não existe. É um museu vivo. Ele vai crescer e se atualizar e é para todos. Parabéns, e eu vou voltar para São Paulo para mais museu. Nossa, que delícia. Muito obrigada, Denise. Maravilhoso. E acho que depois dessa declaração linda, vamos escutar o Sérgio, que é nosso presidente. Oi, boa noite, gente. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sou judeu carioca, apesar de morar em São Paulo, nasci no Lago do Machado em 1949, frequentei a área na minha infância e sou muito ligado na comunidade judaica do Rio de Janeiro. Aliás, sou muito ligado ao Rio de Janeiro. Ser presidente de um museu judaico não é fácil. Ser presidente de um judaico que levou 17 anos para ser levantado é muito difícil. A gente teve inúmeros questionamentos que vocês até levantaram hoje. Abrir no Shabbat é um deles, a comida kasher é outro, a representatividade de todo o judaísmo brasileiro é outro problema que nos preocupou muito, mas eu acho que a gente está revivendo isso, a gente está aprendendo das críticas e comentários que vocês fazem, agradece de todas as críticas mesmo são muito construídas para nós. Depois da inauguração do museu, eu já falei com a Roberta que eu achava que a representatividade das chegadas Faradim no Brasil não estava à altura. Nós reformamos já, não sei se o Eduardo já viu, a nova vitrine, que tem, por exemplo, fragmentos do Sefer Torá da Sinagoga do Cairo, tem fotografias do Cairo, e o texto está sendo terminado, porque ele vai ser superimposto ao que foi a abertura. E o museu é isso mesmo, o museu é uma entidade viva que vai se aperfeiçoando, vai melhorando, vai crescendo, vai amadurecendo. Espero que nunca pare e estacione de uma maneira congelada, digamos. É bom ouvir crítica, trocar, fazer temporárias diferentes e, enfim, a gente agradece a vocês, a comunidade carioca, por estar nos apoiando também, por estar elogiando. E, se possível, se vocês pudessem, doassem. A gente tinha uma campanha muito bonita feita para começar com um jantar em abril de 2020. Uma família do Rio nos ofereceu para convidar os líderes da comunidade judaica a apresentar o projeto do museu, mas caiu exatamente no início, era uma semana antes de Pêssar de 2020, na pandemia. Nós tivemos que cancelar toda essa iniciativa. O judaísmo carioca é um judaísmo importante. Eu sinto falta no museu de ter uma representatividade maior daquele núcleo judaico que veio da França para a corte real de Dom Pedro II, onde tinha joalheiros, banqueiros, professores, modistas, todos judeus. Isso tem um pouco de documentação, mas não muita. A gente gostaria de aumentar isso. A comunidade marroquina que começou a vir
para a Amazônia, a partir de 1840, passou a vir para o Rio, fundou a Shell, que até hoje existe, uma sinagoga que tem quase 200 anos, 180 anos de existência. E a gente quer refletir, como eu disse, o judaísmo do Brasil inteiro. Porque não faz sentido, por exemplo, um museu tão caro que foi esse nosso museu, ser reproduzido em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, ou em Belém do Pará. Não, acho que não cabe tanto museu judaico. Acho que para o judaísmo brasileiro, nos representa frente à sociedade brasileira. Agora, a gente quer muito interagir, por exemplo, com o Museu Judaico do Rio de Janeiro. A gente tem exposições nossas temporárias que podem ser trocadas com o Rio de Janeiro ou levadas ao Rio de Janeiro, como elas têm desfilado aqui por outras instituições, inclusive no interior de São Paulo e em outros estados. É muito importante a gente ter um núcleo de apoio no Rio de Janeiro, porque eu acho que isso enriquece o museu e enriquece a comunidade carioca e judaica também, que para nós é muito importante. Nós já estamos com o convite de expor na Bahia e em Belém do Pará, e estamos planejando uma enorme exposição sobre o judaísmo marroquino na Amazônia, com a ajuda do governo do Marrocos, inclusive, para final de 2023. Então, nós queremos realmente transmitir para a comunidade não judaica a presença judaica em suas várias facetas. Não estamos a favor de Ashkenazi contra Sefaradi, até porque eu sou filho de casamento misto, minha mãe é marroquina, meu pai é alemão, então eu conheço bem os dois lados da história. Eduardo, essa história de que a comunidade Sefaradi inundou, infelizmente, ela é assim. A comunidade sírio-libanesa de São Paulo nos alega que saíram correndo do Sírio e Líbano, não trouxeram objetos, documentos, fotos, etc. Temos alguma coisa, temos da comunidade turca, temos mais coisa, da comunidade marroquina temos mais coisa, mas da sociedade, da comunidade egípcia, síria e libanesa, a gente tem relativamente pouco. Isso é uma coisa que nos preocupa. Inclusive, falamos com a família Safra, que tem a Fundação Morachá, onde eles colecionam acervo judaico também dos países árabes, e talvez a gente vai ter aí uma interação maior com a comunidade sefaradi através da família Safra. Seria muito interessante. A comunidade sefaradi não abraçou a causa do museu como a sociedade ashkenazi. Eu achei isso bem interessante. Eu achei que seria até mais... teria mais entusiasmo da sociedade sefaradi do que a ashkenazi, por ser uma comunidade mais nova no Brasil, recém-chegada, coisa de 50 anos que eles estão no Brasil, 70 anos. Mas, enfim, a gente acha que com o tempo isso vai melhorar. Nós temos vários depoimentos gravados, vocês viram o livro sobre judaísmo egípcio, a gente se preocupa realmente em estar retratando isso. Fizemos uma live sobre judaísmo egípcio, uma sobre judaísmo libanês, e uma sobre judaísmo sírio de Alepo, com famílias que vieram dessas procedências. Então, é um projeto ambicioso. Agradeço o interesse de vocês, em estar à disposição para receber todo mundo aqui, mostrar o museu, para fazer live, para trocar exposições e para interagir com a comunidade judaica carioca, que evidentemente está no nosso coração. Muito bom. Posso falar? Obrigado, Sérgio. Eu acho importante. Eu fui citado várias vezes, eu queria só colocar algumas coisas. Muito obrigado Será que eu poderia pelo que você colocou. Nós vamos fazer nós iremos fazer uma exposição na Hebraica no mês de março dos judeus sefaradis em comemoração aos 70 anos do golpe do Nasser em 52. Só nós já temos quase umas 2.000 fotos e quase uns 600 documentos, mas nós conseguimos hoje finalizar uma casa egípcia com todos os aparelhos que tinham na época. Então, existe isso, existe o material. A Linda, eu já mandei para a Linda algum material. Nós vamos precisar muito do apoio do museu para essa nossa exposição. Nós somos amadores, vocês são os profissionais. Nós temos muita coisa. Eu não estou falando só dos judeus, estou falando dos judeus do Egito, mas eu tenho contato com o pessoal sírio-libanês também,
que têm material e gostariam de fazer uma coisa. Uma comunidade que não foi lembrada no museu é a comunidade da Moca, de São Paulo. São os judeus sefaradis mais antigos que tem no Brasil. Eles já estão na 5ª geração e não tem absolutamente nada no museu. Tem uma foto jogada no meio, eu percorri com a Linda isso. Eu frequento a sinagoga da Monte Sinai, que é do pessoal da Moca, e eles estão excepcionalmente chateados com essa situação. Eduardo, se você soubesse o tamanho da pesquisa que a gente tinha, e o tamanho do espaço, e o quanto a gente teve que cortar para caber as coisas mas e fazer uma seleção... sempre corta no Sefaradi. Porque sempre, não. Personalidades, tem 90 personalidades Ashkenazi, 10 personalidades Sefaradi. Eu não acredito que não tem 10 Sefaradi, mais de 10 Sefaradi. O pessoal do museu está mostrando o que eles estão fazendo, você está polemizando, cara. Para com isso, por favor. Eu não estou polemizando. Eduardo, para de polemizar, eu não por estou favor. polemizando. Você está estragando a noite de todo mundo, cara. Não, por quê? O Sérgio, que é o presidente do museu, já falou que quer conversar com vocês. Agora você está querendo usar um coitadismo para se alavancar e pedir material do museu. Para com isso, cara. Então eu não vou falar mais nada e eu acho que era Eu te agradeço, porque melhora a minha noite. Queridos. Eduardo, em vez de falar tanto, nos ajuda a coletar. Tá certo. Nos ajuda a coletar acervos sefaradi. A gente vai ter o maior prazer em guardar o acervo em condições profissionais e exibir o que for importante. Evidentemente que a gente sabe que tem muito acervo sefaradi por aí, a gente só não chegou até o museu. Foi muito diferente a atitude da comunidade sefaradi, que sabia que o museu está sendo construído, e da sociedade ashkenazi, onde as pessoas nos procuram, nos trazem na porta do museu peças, documentos, fotos, etc. De repente, você pode ser um representante importante para coletar acervo para nós aqui e aumentar o nosso acervo sefaradi. Mas a minha irmã Raquel, como historiadora, escreveu sobre os judeus da Moca, do Brás, claro. Sobre coisas do Oriente Médio. A Raquel Mizrahi. Tem documentos no museu. Tem muitos documentos sobre a sinagoga da Moca. Verdade. Minha mãe carioca morou na Moca. Eu queria falar um pouquinho. Fala, Cima. Sim. Olha, gente, é o seguinte. Quando a Roberta falou dos livros, ela não citou especificamente os livros em Yiddish. Nós temos mais ou menos 8.000 livros em Yiddish. E eu quero dizer o seguinte, eu soube que a partir de março vão haver vários cursos para quem quiser aprender Yiddish. Quem não conhece nem as letras, quem já sabe um pouquinho, quem sabe mais, inclusive cursos entre pessoas que querem só conversar o Yiddish. Eu não sei se vocês estão sabendo, eu recebi essa mensagem. Quem está controlando isso no Rio é a Sônia Kramer, da PUC. Eu acho que todo mundo conhece, né? A Sônia Kramer. Depois vai haver curso na Universidade Estácio de Sá e em São Paulo, pela USP. Então, se alguém se interessar em aprender Yiddish, para procurar esses lugares, a Sônia Kramer, na PUC do Rio, a Universidade Estácio de Sá e a USP aqui em São Paulo. É só vocês procurarem e quem quiser aprender Yiddish, ou quem já sabe e quiser só conversar, escutar alguma coisa e conversar, está aí a dica. Eu queria falar para ter a oportunidade de passar essa mensagem para vocês. Ok? Era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Cima. Mais alguém que tem alguma pergunta? Denise quer falar. A Denise quer falar, Roberta. Ah, Denise. Não? Não? Mãozinha ficou gravada. Pronto, ela já tirou. Moisés, eu esperava que você fosse fazer tantas perguntas, Moisés. Não, eu fico aprendendo. A gente conversou muito antes, né? As perguntas... O que eu senti agora é a nossa tradição judaica, onde tem, como é que é? 2 judeus, eu preciso de 3 sinagogas. Eu estou quase aprendendo aqui
que um museu não dá para toda... É uma piada, mas é uma verdade. O Woody Allen é aquela coisa incrível, né? Nós temos o quê? É isso, essa discussão. O meu lado foi pouco envolvido, eu não fui aquinhoado com mais fotos e menos fotos. Agora, eu acho que o trabalho de vocês, por isso que nós resolvemos convidar, e você aceitou, e eu acho que a nossa missão é exatamente essa. Esse encontro nosso das segundas-feiras, durante esse ano inteiro, um ano pandêmico, eu acho que, independente do tema, nós temos hoje um público cativo que gosta dessas nossas conversas. É isso que acontece. Discute-se, briga-se. Eu não entro na sinagoga onde você reza, mas eu quero entrar no museu de todos nós. Eu acho que fica essa mensagem. Muito bom, Moisés. E Obrigado, Moisés. E a emoção, Roberta e o presidente, Sérgio, Eva Blay, a emoção com que vocês trouxeram o trabalho. É assim, eu estou lá como voluntária, mas eu gosto do trabalho e transmito. É muito importante. Isso vocês passaram essa noite para a gente tranquilamente, sabe? Não foi nada morto, tudo com muita vida, com muita emoção e integração, que é muito importante também. Muito bom. É isso aí. É esse o objetivo. Só um comentário, doutor Sérgio. Já não está só Rio e São Paulo, tem gente de outros estados também para assistindo, viu? Sim. Ótimo, ótimo. Roberta e Sérgio. Seria interessante dar o e-mail do museu ou o telefone. Eu vou escrever meu e-mail de novo aqui. Deixa no chat, né? Coloca no chat. E vou escrever o da Linda também. Se for para história oral, para depoimento, doação de documentos e fotos, por favor, entre em contato com a Linda. Se for assuntos do museu, se for objetos, aí pode falar comigo, tá? Vou colocar os dois aqui no chat. Roberta, parabéns pelo trabalho de vocês, Roberta, Sérgio, todos, colaboradores, enfim, nós estamos aqui, os cariocas estão ansiosos para conhecer esse museu, eu falo por mim, por várias amigas, estamos babando, nós temos o nosso museu sim aqui também, mas a gente quer muito conhecer o de São Paulo, eu, todas as minhas amigas, família, então assim, parabéns pelo excelente trabalho, pela dedicação. Eu acho que todos nós ganhamos muito, o Brasil inteiro ganha. Então, parabéns mais uma vez, trabalho belíssimo. Endosso. Roberta, um pedido. Volta com os retratos. O que está havendo? Eu era fã das segundas-feiras. Às 6 horas da tarde, retratos. 21 horas, segundas intenções. Era uma segunda-feira bem movimentada. Quando volta? Em março nós vamos voltar com os retratos, com certeza. Inclusive aceitamos sugestões de nomes. E eu estou me sentindo numa posição muito curiosa, porque em geral eu sou entrevistadora, não entrevistada. Então... Exatamente. Por isso você está aqui hoje. Parabéns. Mas muito bom conversar com vocês. E a Stella Garber, que está aqui colocando um monte de sugestões. Stella, desculpa que eu não dei atenção para você. Mas nós temos um material lindo que você produziu aí no Rio de Janeiro, está conosco no nosso Centro de Memória. Espero que quando você venha a São Paulo a gente possa se encontrar novamente. E a Suzane também, que está quietinha. Os cariocas conhecidos, o Cláudio também está quietinho. Então, vou deixar um beijo grande para todos os nossos amigos cariocas e paulistas e agradecer muito o convite. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. De Minas também. Obrigado, Washington. Roberta, às vezes eu vejo você com a Íria. Obrigado. Roberta, as suas palavras, a sua consideração final, e depois eu volto anunciando a nossa próxima convidada. Eu diria que foi um prazer estar com vocês aqui hoje à noite. Como você disse, eu discuti algo muito judaico que só nos faz crescer. E a gente sai daqui com mais repertório do que quando a gente começou. Eu só posso agradecer e convidar todos para virem nos visitar. Claro.
Iremos, inclusive, no sábado também, para criar até um pouco mais de eu vou no sábado, eu só posso ir de sábado. Ok, gente, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. A nossa próxima convidada do Segundas Intenções será a psicóloga clínica Sofia Débora Levi. Tema: intolerância. Eita palavrinha instigante e cada vez mais atual. E como o filósofo, como o filósofo, escritor austríaco naturalizado israelense Martin Buber entende o estudo da ética. Não percam, segunda-feira que vem, ainda sem retratos às 6 horas, mas março, compromisso é Retratos do Museu, 6 da tarde, 21 horas, Segundas Intenções. Até lá, muito, muito, muito obrigado a todos vocês e fiquem sempre conosco. E também aceitamos sugestões. Muito obrigado.